Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje nós estamos concluindo o nosso mês comemorativo do aniversário da casa, 77 anos. Nós começamos com Alan Vilches, depois o Wagner Sofiati, a semana passada a Andréa Bien, e hoje a Sandra Sofiati, a Sandra Fiore de Araraquara. Já estou trocando os nomes. A Sandra, ela é de Araraquara, é trabalhadora da casa do Centro Espírita União Espírita Pascoal Grossi, em Araraquara. E hoje a Sandra vem falar para nós, ela me passou uns temas para eu escolher, daí eu vi aquele nome lá, falei, nossa, esse nome é diferente. Esse tema, o ladrão da noite. Hoje nós vamos descobrir quem é o ladrão da noite. Para lembrar os nossos estudos, aos sábados nós temos a evangelização infantil, juvenil e dos adultos, das 9 às 10h30, aqui na casa, presencial, todos convidados a virem, trazerem as crianças, a participar conosco. Às terças-feiras tem um estudo online, que a Andréa comanda. Está sendo feito o estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem quiser participar é só passar o contato para a Andréa, que ela inclui no grupo, todas as terças-feiras, às 19h30. E às quintas-feiras a gente faz aqui na casa o estudo de uma das obras básicas da codificação, que é o livro Céu e Inferno. Às 19h30, também todos convidados a participar conosco. Tá? A nossa casa está fazendo 77 anos, a data realmente do aniversário é dia 30 de março. Tá? Então é com muita alegria, com muita gratidão, que nós estamos aqui hoje reunidos para mais uma instrução, para mais uma palestra e uma reunião de todos nós, que é muito importante para todos, muito bom. Para que a gente então inicie agradecendo a Deus, né? Quem se sentir à vontade de fechar os olhos, quem não se sentir não tem problema. E vamos então agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, justiça, amor, misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, que veio nos mostrar, exemplificar como devemos seguir, como devemos agir, para que a gente atinja a nossa evolução, para que a gente um dia chegue à felicidade que a todos nós espera. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, os mentores da casa, os nossos mentores individuais, que todos possamos estar aqui no mesmo propósito, unidos em pensamentos de amor, ligados a Jesus, a Deus, nosso Pai, buscando um pouquinho mais de instrução, de aprendizado, para melhorar as nossas condutas, suavizar os nossos caminhos, em busca de sermos melhores do que fomos ontem, e assim, a cada dia, um passinho na nossa caminhada evolutiva. Pedimos, então, a proteção e o amparo da espiritualidade de Jesus, Mestre amigo, esteja conosco, nos amparando e nos iluminando em mais uma noite. E assim seja. Sandra, esteja à vontade para nos mostrar quem é o ladrão da noite. Boa noite a todos. É com imensa alegria e satisfação que nós estamos aqui nessa data festiva, 77º aniversário, que as bênçãos do Pai recaia sobre todos os trabalhadores, a direção da casa, todos aqueles que frequentam a casa, porque nós somos uma grande família.
Nós somos todos irmãos fraternos, porque é essa a proposta. Não somos uma ilha, não vivemos isolados, nós precisamos uns dos outros. E essa casa é um feixe de luz que todos nós buscamos e que, ao buscar os esclarecimentos e o conhecimento, de fato vai nos auxiliar. Então é uma grande alegria que nós estamos aqui nessa noite. E como foi dito, nós vamos estar falando sobre o ladrão da noite. Quem será, né? Quando nós falamos isso, as pessoas automaticamente ficam curiosas. Quem seria esse ladrão da noite? Mas o ladrão da noite, na verdade, ele faz parte do sermão profético de Jesus, que nós vamos encontrar lá no capítulo 24 de Mateus. Nós, enquanto espíritas, achamos que o fato de sermos espíritas, o fato de termos o Evangelho segundo o Espiritismo, para muitos não é necessário conhecermos as Escrituras lá na fonte. É um grande engano. É claro que não é tão fácil assim compreendermos a linguagem, né, das Escrituras, porque há toda uma linguagem simbólica, há toda uma alegoria, então fica difícil. Mas quando nós temos base, quando conhecemos Kardec, ou seja, a doutrina espírita, isso nos fica muito mais fácil. Então, aqueles que tiverem em casa a Bíblia, como é chamado, alguns chamam de livro sagrado, vão lá no capítulo 24, que vocês vão entender, porque é importante saber que quando Kardec ele reúne os ensinamentos morais do Cristo, ele pega esses ensinamentos morais e traz numa linguagem acessível a todos nós, numa visão espírita. Mas acontece que nós precisamos contextualizar. Em que momento Jesus disse isso? Em que circunstância Jesus falou determinado assunto ou trouxe determinada informação? Nós só vamos encontrar lá nos evangelhos. Então é preciso termos o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa linguagem acessível a todos nós, mas não deixarmos também de ler aquilo que estão lá nas Escrituras. Leon Denis, ele diz o seguinte, que os evangelhos são como um vaso precioso, em que em meio a poeiras e cinzas encontramos pérolas e diamantes. Não é porque o vaso está coberto de poeiras e cinzas que ele não tem o seu valor. Assim são as Escrituras. É difícil? É. Mas nem por isso nós vamos deixar de ler. Nós temos que buscar o espírito da letra e não a letra do espírito. As pessoas costumam pegar as Escrituras e tentar interpretar ao pé da letra. Nós não vamos entender. Como diz Paulo de Tarso, a letra mata e o espírito vivifica. Então é buscar o espírito da letra, o que de fato aquela mensagem quer nos trazer. Mas com certeza nós vamos entender melhor quando de fato conhecemos Kardec, conhecemos Jesus, porque muitas coisas foram tiradas do contexto. Na época do Cristo, falava-se, tinha-se a mediunidade que é inerente a todos nós, mas foi tirada de fato do contexto. Quem eram os profetas? Eram médiuns. A reencarnação foi tirada do contexto, porque os hebreus eram reencarnacionistas. Eles sabiam que o espírito voltava, só não sabiam como se dava o processo reencarnatório. Quando eles perguntam a Jesus, onde está Elias, que deveria vir? E Jesus disse, Elias já veio e não o reconheceram. Por quê? Porque ele estava numa nova roupagem. Quando Cristo pergunta aos seus discípulos, quem dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outro que Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Vejam, se eles estão dizendo que Jesus poderia ser Elias, Jeremias ou algum profeta, que viveu 500 e 600 anos antes de Cristo, então eles acreditavam na reencarnação. Olha a visão que nós temos que ter para de fato podermos entender. E a doutrina nos possibilita tudo isso. Então esse sermão profético de Jesus, o que Jesus traz? Ele traz exatamente essa transição do planeta a qual nós estamos passando. Ou seja, o final dos tempos e o começo de uma nova era. E traz também, nesse sermão profético de Jesus, ele traz uma parábola. Que as parábolas, na verdade, são ensinamentos complexos trazidos de uma forma simples.
Porque a parábola são histórias que Jesus tirava do que as pessoas conheciam, transformavam em preciosas lições. Às vezes, para nós também fica difícil conhecermos ou entendermos as parábolas, porque era a época do Cristo, era os hábitos que eles tinham na época, e às vezes fica difícil a compreensão. Por exemplo, se nós não sabemos como era a agricultura na época, nós não vamos entender a parábola do semeador, por que a semente foi caindo ao longo do caminho até cair em terra boa. Eles não tinham o hábito de arar a terra, de preparar a terra como fazemos hoje. Então, ela só germinava a semente quando ela caía em boa terra. Por isso que nós precisamos conhecer história, precisamos conhecer geografia, e a doutrina espírita é uma universidade. Quando nós estudamos espiritismo nós aprendemos muitas coisas. Então, é ela que vai nos dar a base, de fato, da compreensão. Então, esse sermão profético traz uma parábola, que é a parábola do bom e do mau servo. Ou seja, essa parábola fala da importância do trabalho, da importância de servirmos. Porque o trabalho é uma lei de Deus. Nós não estamos aqui para evoluir. E o trabalho, de fato, nos auxilia no enfrentamento dos problemas para que nós possamos ampliar os nossos horizontes. Nós aprendemos diante das dificuldades. Por isso que o trabalho é uma lei de Deus e é importante para todos nós. Mas nós viemos aqui para servir. Nós não viemos para ser servidos, assim como Cristo. Ele também veio para servir. Então, um bom servo é aquele que trabalha, é aquele que arregaça as mangas, é aquele que ajuda o próximo, que ajuda, através do seu exemplo, a contagiar as pessoas a quem caminha esse caminhar evolutivo. Então, nós temos que ser os bons servos. E o trabalho não é simplesmente necessário sermos expositor, sermos escritor, sermos radialistas. Não é esse o trabalho que Deus espera de nós. O trabalho que Deus espera de nós é o bem, é fazer o bem. É isso que, de fato, é o trabalho que nós temos que fazer. É o bom servo que temos que ser. Então, nós vamos ver que tanto o sermão profético de Jesus como a parábola do bom e do mau servo, elas podemos dizer que são ensinamentos sinóticos, porque nós vamos encontrar em Mateus, Marcos e Lucas. Quando existe uma similaridade nas informações, nós dizemos que são sinóticos, porque pode mudar a forma, mas o fundo é o mesmo. Muda-se as palavras, mas não se mudam os sentidos. Então, esses três evangelistas trazem, de fato, esses ensinamentos de Jesus. Então, esse sermão, que é esse sermão profético, na verdade é uma exortação ao trabalho e também a uma vigilância. Jesus fala da importância de sermos vigilantes e de estarmos preparados exatamente para esse momento de mudança e de transformação da humanidade. Então, para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer e para que nós possamos saber exatamente quem foi o ladrão da noite, nós vamos contextualizar, nós vamos lá no texto de Mateus para poder saber quem é o ladrão da noite e qual foi a mensagem que o Cristo quis nos passar. Quando diz lá em Mateus capítulo 24, 42, 44, quando ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. O que será que Jesus está querendo dizer? Ninguém saberá o dia que virá o seu Senhor. Ninguém sabe exatamente o momento em que Deus, nosso Pai, nosso Senhor, vai de fato fazer com que haja essa transformação. Não existe data e hora marcada para que deixemos de ser um mundo de regeneração, de provas para ser um mundo de regeneração. Isso só vai acontecer quando a maioria de nós estivermos em condições de nos dizer regenerados. Então essas datas que se dão, olha, daqui 10 anos nós vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações? Não. Jesus disse que esse dia virá quando o Senhor achar que será o momento exato. Então não existe um dia, uma hora para que isso aconteça. Somente Deus o sabe.
Agora eu pergunto a vocês, por tudo que nós estamos vendo à nossa volta, vocês acham que já estamos em condição de dizer que daqui 5 anos as coisas vão mudar? Com tanta violência, com tanta intolerância, com tanto preconceito. Mas imagina, em pleno século XXI, está vendo o quê? Guerras acontecendo. Quando nós temos condições suficientes para sentar e discutir e resolver problemas de forma diplomática, através da conversa. E o que as pessoas estão fazendo? Pegando em armas. Então não dá para dizer que as coisas vão mudar daqui a alguns anos. É preciso que a maioria já tenha se convencido da necessidade de fazer o bem, para que possamos, de fato, alavancar, né, na hierarquia, para que deixemos de ser um mundo de provas e expiações, para sermos, de fato, um mundo de regeneração. E Jesus continua: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então ele fala do Senhor, do momento em que haverá transformação que só Deus sabe, e a sua volta. Por conta dessa fala de Jesus, muitos estão esperando Jesus voltar. Muitos estão esperando que Jesus possa voltar em corpo e alma. Mas nós temos que entender o que Jesus de fato quis dizer. E ele diz, Mateus diz, né? E quando Jesus saía do templo, aproximaram-se dele alguns discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ou seja, Jesus estava lá em Jerusalém e eles estavam no templo e eles chamaram a atenção de Jesus para as condições do templo. Que o templo com certeza estava com avarias, algum problema, e aí eles chamaram a atenção de Jesus. É o mesmo templo que Jesus expulsou os vendilhões. E aí Jesus então diz ali aos seus discípulos: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então Jesus já estava profetizando, inclusive, a derrubada do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, exatamente 38 anos depois que Jesus profetizou. Os romanos invadiram Jerusalém e ali destruíram o templo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e o sinal que haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, eles questionaram Jesus. Quando vai ser o fim do mundo e quando o Senhor de fato vai voltar? Então, por conta desta fala que nós vamos encontrar lá em Mateus, todo mundo está esperando, né? Muitas profecias e todo mundo esperando o fim do mundo, né? Que o mundo de fato possa acabar. Inclusive passou-se datas, né? Datas dessas profecias e continuamos aqui. O mundo não acabou. Então é preciso entender que, na verdade, o fim do mundo, na verdade, não é o fim do mundo, mas é o fim de uma era e o começo de uma nova era. E por conta da vinda do Cristo, quando ele diz quando será a sua volta, muitos estão aguardando que o Cristo de fato possa voltar. E Jesus, respondendo a eles, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus está dizendo que muitos viriam se dizer o Messias, aquele que fora enviado pelo Pai, mas para que eles ficassem atentos. E ouvireis guerras e rumores de guerras, e é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quer dizer, muitas coisas iriam acontecer para que deixássemos de ser um tempo e entrássemos num outro tempo, numa outra era. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Quantas guerras não houve em nome do Cristo? Quantas coisas não aconteceram e continuam acontecendo em nome
do Cristo. Jesus já estava prevendo tudo isso. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas? Tá cheio aí. Aqueles se achando donos da verdade, que falam em nome de Deus e em nome de Jesus como se só eles soubessem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O nome do Cristo é tão usado equivocadamente que muitos estão deixando de seguir Jesus. Muitos estão se afastando do Cristo. Porque usa-se o nome de Jesus, mas tem um comportamento totalmente diferente daquilo que o Cristo pregou. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vigiai, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor virá. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. É aqui que ele fala, exatamente, da vigília que temos que ter para que o ladrão não venha na calada da noite. Mas aí nós vamos entender de que ladrão Jesus está falando. Então esse sermão, ele se deu exatamente uma semana antes de Jesus ser crucificado. Porque vocês sabem, Jesus, ele vivia na Galileia. Ele vivia em Jerusalém, ele vivia na Galileia, ele vivia em Nazaré. Tanto que ele era chamado Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, que era sua mãe. Era a forma como eles se identificavam. Paulo de Tarso, porque era da cidade de Tarso. Então, Francisco de Assis, porque era da cidade de Assis. Então, eles usavam a localidade para definir de onde aquela pessoa era, para que as pessoas pudessem reconhecê-la. Então, Jesus de Nazaré, ele era de Nazaré, da Galileia. Mas como judeu, porque Jesus não deixou de ser judeu, ele era judeu, ele desencarnou sendo judeu. Então ele descia lá da Galileia, atravessava todo o Israel para chegar em Judeia, ou Judá, que uns falam Judéia, outros falam Judá, que tinha como capital Jerusalém. Jerusalém era uma cidade importante para os judeus. Quando havia as festividades, vinham judeus de várias partes a Jerusalém, inclusive na Páscoa judaica. Então Jesus, ele sai de Nazaré, ele desce, passa por Israel e vai até Jerusalém, porque estava havendo o quê? A Páscoa judaica, que é quando os judeus comemoram a libertação do povo por Moisés lá do Egito. Então havia as festividades de Jesus. Então aproveitou essa época para ir, portanto, a Jerusalém. Então havia ali uma preocupação de Jesus com a incompreensão dos homens com aquilo que ele estava deixando. Por quê? Porque havia uma imaturidade espiritual. Na época de Moisés, quando ele recebeu o Decálogo, havia um nível evolutivo, mas ainda não o suficiente para compreender os ensinamentos de Deus, as leis de Deus que Moisés recebeu. Jesus, sendo a segunda revelação, ele não veio fundar religião nenhuma, nós sabemos disso. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumpri-la. Ele veio adaptar aqueles ensinamentos ao nível evolutivo daquela época, mas nem todos ainda tinham condições de compreender com profundidade aquilo que ele estava deixando. Então nós vimos que houve todas aquelas distorções do que Jesus nos deixou, mas ele próprio diz, que enviaria o Consolador, que viria dizer tudo aquilo que ele disse e muito mais, porque vem resgatar o cristianismo primitivo como Jesus de fato nos deixou. Então esse sermão que Jesus nos traz é uma alerta às mudanças que ocorreriam. Essa transição que nós já estamos percebendo, ou não.
Nós estamos sentindo que as coisas estão diferentes. Quando eu era jovem, adolescente, já faz bastante tempo, era diferente das coisas que estão acontecendo hoje. Dá medo, hoje dá medo da gente poder falar, expor ideias, expor pensamentos hoje, porque as pessoas estão intolerantes demais, as pessoas se acham donas da verdade. Donas da verdade. E acabam sendo, inclusive, violentas, né? Uma violência verbal, isso quando não tem violência física. Então nós estamos percebendo que as coisas de fato estão mudando. E aí a gente pergunta, mas se não existe uma regressão, se nós não voltamos atrás, o que pode justificar tudo isso que está acontecendo? Acontece que todos nós trazemos conosco uma bagagem de várias experiências que tivemos ao longo das várias existências, né, de vidas pretéritas. Mas muitas dessas experiências e desses conhecimentos estão aonde? No nosso inconsciente. As leis de Deus nós trazemos conosco, nós somos conquistando porque nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento. Então essas leis nós somos gravando ao longo das nossas experiências. Só que o que está acontecendo agora é que está despertando não o lado positivo que nós conquistamos muitas vezes, mas o lado negativo. Por isso é que nós temos que ficar atentos quanto às nossas atitudes. Então, o que está despertando em muitos de nós é justamente isso. Esse lado negativo que está no nosso inconsciente. Então, nós já estamos vendo essas guerras acontecerem, nós estamos vendo nação contra nação. A fome no mundo é terrível. Hoje nós temos 830 milhões de pessoas passando fome no mundo. É muita coisa, é muita gente passando fome. Nós já estamos vendo pestes, nós acabamos de sair de uma pandemia, quer dizer, muitas coisas estão acontecendo. Agora vocês vão dizer, mas isso sempre ocorreu. Muitas coisas ocorreram, mas nós estamos vendo isso de forma latente, de fato, acontecer. Então essa transição, ela não começou agora. Essa transição já está vindo há muito tempo. Kardec, quando ele estava debruçado sobre a Gênese, houve uma comunicação do Dr. Barry. Dr. Barry é um espírito que diz a Kardec que naquela época já havia 100 anos começado essa transição. Quanto nós temos de doutrina espírita? 160? Então nós já estamos há 260 anos nesse processo de transição. 260 anos. Talvez demore mais 260 anos para que haja essa mudança. Não sabemos quando. Agora, isso não quer dizer que nós não possamos antecipar tudo isso. Porque vai depender de quem? De cada um de nós. Então, esse sermão de Jesus, ele deve provocar em cada um de nós uma reflexão acerca da vigilância, porque ele fala da necessidade de ficarmos vigilantes. Mas qual é a vigilância que nós temos que ter? Dos nossos pensamentos. Além dos pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos são alimentados por aquilo que pensamos. Querem um exemplo disso? Uma pessoa vem e me faz alguma coisa. Eu fico ressentida, porque ainda somos espíritos que trazemos as nossas mazelas, o orgulho, o egoísmo, então o nosso orgulho fica ferido. Então eu passo a fazer o quê? A alimentar cada vez mais o sentimento negativo. Então eu fico ressentindo cada vez mais, e aí de um simples ressentimento pode virar um rancor, pode virar um ódio e coisa desse tipo. Então é através do pensamento que nós alimentamos os nossos sentimentos, tanto positivos quanto os sentimentos negativos. Agora, para nós não sermos roubados pelo ladrão da noite, que muitas vezes chega de forma sorrateira, porque esse ladrão da noite, quando ele chegar, ele rouba o quê? A nossa paz, a nossa serenidade,
a nossa harmonia, ele rouba a nossa felicidade. Então nós temos que ficar atento, porque nós não sabemos, inclusive, a hora que Jesus voltará, que o Filho do Homem voltará. Porque vocês vejam que interessante, Jesus ele nunca se colocou como Filho de Deus. Ele se colocava como Filho do Homem, porque ele demonstrava a sua humildade. Ele nunca deu carteirada. Você sabe com quem você está falando? Não, ele se dizia o Filho do Homem, por conta da sua humildade. Então nunca ninguém sabe exatamente em que momento Jesus vai voltar. Mas é preciso que nós possamos refletir. Jesus nunca foi embora. Ele não está em corpo, mas ele está em espírito. Jesus ele é responsável pelo nosso planeta. Ele é o co-construtor do planeta Terra. Ele é responsável por todos nós. Ele é o nosso irmão mais velho, que passou por tudo que nós passamos e que hoje já se encontra na ordem crística. Então Jesus, ele está em espírito no comando, no leme do nosso planeta. As profecias já diziam, está lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, quando diz assim: viria o rei que governaria desde os tempos antigos até a eternidade. Isso é importante. Ele governaria desde os tempos antigos. Que tempos seriam esses? Antes de estarmos aqui. Quando a Terra estava se formando. E até a eternidade. Ou seja, ele estará entre nós, governando, reinando, enquanto for preciso. Enquanto nós estivermos precisando dele. Então, ele é o responsável, por isso que eu disse que ele nunca foi embora, ele continua entre nós. Então, a volta do Cristo, como muitos esperam, não é em corpo, em espírito, mas a volta do Cristo é quando ele estiver nas nossas ações de forma consciente e nas nossas atitudes do bem. Então, Jesus vai voltar. De que forma? Nos nossos corações. Quando nós tivermos Jesus no coração, nós teremos entendido os seus ensinamentos, estaremos vivenciando aquilo que ele nos deixou. Então, quando nós tivermos compaixão pelos nossos irmãos, quando nós nos colocarmos na condição do outro, ou seja, tivermos empatia, quando agirmos com solidariedade, quando aprendermos a perdoar, nós teremos Jesus em nossos corações. Então é essa a volta do Cristo. O Cristo precisa voltar sim, mas estar em cada um de nós. Paulo de Tarso já dizia: quem tem Jesus no coração tem as suas necessidades modificadas. Então quando nós tivermos Jesus no coração, nós encontraremos as forças necessárias para enfrentar os problemas, para enfrentar as adversidades. Então nós precisamos, de fato, compreender os seus ensinamentos, refletir sobre eles, mas principalmente vivenciar aquilo que ele nos deixou. Porque muitos de nós têm Jesus nos lábios, mas não o têm no coração. É o que nós estamos vendo. Nunca se falou tanto o nome do Cristo, nunca se falou tanto o nome de Jesus, mas com atitudes equivocadas. Nós precisamos viver Jesus. Senão nós, de fato, não o teremos em nossos corações. E a vigília a qual Jesus nos fala, não significa que nós devemos vigiar alguém ou alguma coisa, não. Mas vigiar o quê? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E para isso nós precisamos fazer o quê? Uma viagem interior e passar a nos conhecer. Saber dos nossos limites, saber até onde somos capazes de ir. Porque é incrível como nós somos bonzinhos. Somos a melhor pessoa do mundo quando estamos bem, que não temos problema, quando nós não temos, nada está nos acontecendo, nós somos as melhores pessoas do mundo.
Nós usamos de persona, nós usamos máscara, porque pisa no calinho que a gente mostra de fato quem é. Vocês conhecem a história da Branca de Neve? Acho que todo mundo já conhece a história da Branca de Neve. Vocês conhecem a madrasta da Branca de Neve. O que a madrasta da Branca de Neve falava para o espelho? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho dizia, não, minha senhora, a senhora é a mais bela. No dia seguinte é a mesma coisa. No outro dia também. E ele foi falando, és a senhora. E um dia ela pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Ele diz, existe, minha senhora, Branca de Neve. O que ela fez? Se transformou no quê? Uma bruxa. Se transformou numa bruxa. Assim somos nós. Isso se encaixa muito bem a cada um de nós. Porque enquanto nós não somos contrariados, nós somos a melhor pessoa do mundo. Mas quando a pessoa vem e pisa no nosso calinho, aí a gente vira a bruxa da Branca de Neve. Portanto, nós temos que vigiar também e alimentar em nós os bons sentimentos. Alimentar a nossa fé. Fortalecer diante de nós essa fé que deve ser construída sobre uma rocha, porque o que é fé? Fé é fidelidade, é sermos fiéis. Mas não é simplesmente crer. Ah, eu creio. É muito mais do que isso. É eu ter certeza, é eu compreender. Por que eu creio em Deus? Porque eu ouvi dizer que Deus existe? Porque não, eu creio em Deus porque através das reflexões e da minha visão, eu sei que Deus existe, por toda a sua obra. Eu, como artista plástica, quando eu vejo uma obra, dependendo do artista, eu sei quem é sem ver a assinatura. Um Monet, um Renoir, um Cézanne, um Picasso. Eu conheço. Eu não preciso ver a assinatura, eu conheço, a não ser que seja uma obra falsificada. Mas assim é a obra de Deus. É tudo uma engrenagem perfeita. Quando você olha toda essa natureza, o mundo que Deus criou para que nós aqui estivéssemos, não tem como você não crer em Deus. Você vê no sistema solar, não existe um planeta igual ao nosso, que foi criado para que aqui nós estivéssemos. Água, floresta, animais, né? Então, quando você pergunta dos bichos, há uma cadeia alimentar. Às vezes você não entende por que existe aquele bicho. Ele faz parte de uma cadeia alimentar. Se de repente aquele bicho desaparecer, outros bichos acabarão desaparecendo. Por quê? Porque ele precisa daquele animal para poder fazer parte da sua alimentação. Então, tudo foi pensado de forma inteligente por um ser que nós chamamos de Deus, mas que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A lua não está lá só para os namorados ficarem se deleitando e fazendo declaração de amor. A lua tem a sua função, ela exerce um magnetismo sobre a terra, sobre as marés, sobre a plantação. A distância da terra do sol, ela não está ali por acaso. Existe uma distância para que houvesse vida como a nossa. Basta olhar para o nosso corpo, essa máquina perfeita que é o nosso corpo. Quando duas células, masculina e feminina, se unem, formam um ser. Como é que aquela célula sabe que tem que formar o cabelo, o olho, o nariz, o fígado, o pulmão, a pele? Foi pensado por esse ser que nós chamamos de Deus. Por isso eu creio em Deus. Não é porque eu ouvi dizer que Deus existe. Então a fé é também compreensão. E ela tem que ser ali, na verdade, estar alicerçada, né, sobre uma rocha. Porque senão, se ela for frágil, aí as coisas de fato acontecem e nós podemos ali ser afetados por essa falta de fé. Porque a fé ela é tão importante que ela ativa o nosso sistema imunológico para que nós tenhamos saúde. A importância da fé. Mas é a fé raciocinada. Não é aquela fé de dizer eu creio. Como uma vez eu conversando com uma amiga minha, eu faço graduação em filosofia e gosto de vez em quando de questionar as pessoas, não por maldade, né? Para que, como Sócrates fazia, a maiêutica socrática, vai tirando das pessoas, ela vai respondendo até ela chegar na verdade, né? O próximo à verdade. E ela veio uma vez falar para mim sobre batismo,
E eu queria entender o batismo. Aí eu fui fazendo a pergunta, ela foi respondendo por causa de Adão e Eva, do pecado original. Eu perguntei, mas se eles cometeram o pecado original, o que eu tenho a ver com o pecado deles? Aí comecei a fazer todas aquelas perguntas. Chegou uma hora que ela não tinha mais resposta, ela dizia, pode parar aí, essa é a minha fé e pronto. E são assim, as pessoas não gostam de ser questionadas. E a fé, ela tem que ser raciocinada. Então, é buscar, de fato, a compreensão. Então, Jesus, ele, quando aqui estava, ele preparou o quê? Os seus discípulos e os seus apóstolos para que eles pudessem dar continuidade naquilo, de fato, que ele estava deixando. Então, ele preparou aquelas conversas que ele tinha lá em Jerusalém, quando ele estava em Jerusalém, quando ele subia lá no Monte das Oliveiras, ele estava ali, além das orações que ele fazia, ele também aproveitava para ali preparar os seus discípulos. Quando tudo que Jesus fazia era para ensinar, mas também de uma forma de preparar os seus apóstolos e os seus discípulos. Então a figura do ladrão da noite, ela simboliza a importância de estarmos preparados para combater esse ladrão. E aí, aonde que está esse ladrão? Em nós. Porque esse ladrão é aquele que rouba, como eu disse, a nossa paz, a nossa serenidade, a nossa harmonia, que tira a nossa felicidade. Porque o ladrão da noite são as mazelas que nós trazemos, que impede o nosso crescimento, impede a nossa evolução. É esse empecilho para que nós possamos continuar a galgar os degraus da evolução. Então, mas nós sabemos que todos nós ainda somos espíritos que erramos. Todos nós sabemos que temos orgulho, que temos egoísmo, que gera todas as outras mazelas, todos nós sabemos. Mas dificilmente nós reconhecemos. É mais fácil conhecer os defeitos dos outros. Então, para que eu possa saber identificar o inimigo, esse ladrão da noite, esse inimigo que eu trago em mim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me conhecer. É aquela viagem interior que precisamos fazer. É no convívio com o outro que eu vou saber como é a minha atitude para que eu possa, de fato, mudar. Então, eu tenho, na verdade, que fazer o que Paulo de Tarso fazia, que é o bom combate da referência evangélica. Quando Paulo de Tarso diz, combati o bom combate, ganhei carreira e guardei a fé. Ele combateu o bom combate, ele travou uma guerra consigo mesmo, contra esse mal que ele trazia. Guardei carreira, ou seja, ele não desistiu, quando muitos de nós acabam desistindo no segundo obstáculo. E guardei a fé, ou seja, ele alimentou a fé, porque a fé foi o combustível para que ele pudesse travar essa batalha. Então é isso que nós temos que fazer. É combater esse ladrão, né, esse inimigo que nós trazemos em nós. Então, através desse inimigo em nós, não só impede o nosso crescimento, a nossa evolução, como ele pode também atrair outros inimigos, que são os inimigos espirituais. Por isso que nós temos que ficar vigilantes com as nossas atitudes e com os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento é quem vai determinar as nossas companhias. Por quê? Eu costumo dizer que todos nós temos obsessores, mas nem todos estão obsediados. Porque só vai ficar obsediado aquele que permitir, aquele que não for vigilante, aquele que não fizer oração, aquele que não buscar conhecer Jesus, que não tiver um comportamento do bem. Esse vai abrir, não uma porta, mas vai escancarar uma porta, as janelas, para que esses inimigos espirituais possam se aproximar. Não sabemos quem fomos no passado? Ninguém sabe. Ainda bem, né? Nós temos o esquecimento. É a oportunidade que eu tenho de conviver com o inimigo do passado muitas vezes e aparar as arestas e desenvolver sentimentos. Então nós temos que, de fato, ficar vigilantes para que não tenhamos esses inimigos espirituais também se aproximando de nós. Porque pode ser desde uma influência simples, como pode ser algo mais grave, uma fascinação, uma subjugação, que são coisas mais difíceis, de fato, de serem tratadas.
Às vezes, é muito difícil identificar também quando é um problema de ordem espiritual e quando é, de fato, um transtorno mental. Às vezes a pessoa chega na casa espírita com um processo obsessivo e faz tratamento na casa espírita. Mas ela pode vir, em vez de ser um processo obsessivo, ela pode ter um transtorno mental. Vocês já viram uma pessoa com um processo obsessivo quando ela cai no chão, quando ela começa a se debater, começa a falar coisas sem nexa? Então, mas ela pode chegar a ter uma epilepsia. Como é que você vai saber se é um processo de obsessão ou se é um processo de ordem física? Nós não sabemos. Por isso que na casa espírita nós normalmente dizemos, olha, você procura um médico, vai ver com o médico se você tem algum tipo de problema, e aí você vem tratar na casa espírita. Na casa espírita nós tratamos problemas espirituais. Não quer dizer que a pessoa que não tem um problema de ordem física também não pode ser tratado aqui, só que ela não pode deixar de tratar lá, com o médico. Ela vem que a espiritualidade vai auxiliar o médico no melhor tratamento. Então vejam, por isso que nós dizemos da importância de ficarmos vigiando os nossos pensamentos para que esses inimigos espirituais não se aproximem. Às vezes uma pessoa com depressão, um processo que ela tem, vamos supor, uma depressão, é muito semelhante às vezes a um processo obsessivo também. Por isso que nós temos que buscar sempre a orientação do médico, um diagnóstico e continuar fazendo o tratamento na casa espírita. Então Jesus já dizia, né, da importância de orar e vigiar. Orar para nos elevarmos e vigiar os nossos pensamentos, para que esses inimigos espirituais de fato não possam se aproximar. Quando nós oramos e elevamos o nosso pensamento, nós fazemos uma permuta com a espiritualidade maior, que vem em nosso socorro e ajuda a limpar a nossa psicosfera, ou seja, aquilo que está em torno de nós. Eu costumo dizer também que a nossa psicosfera, a nossa aura, é como se fosse um quintal mental. Se nós não limparmos o quintal da nossa casa, vai aparecer um monte de bicho. Barata, rato, escorpião. Assim é o nosso quintal mental. Se nós não limparmos o nosso quintal mental, esses espíritos poderão vir e colocar ideias negativas na nossa cabeça. Então a oração é fundamental. Mas oração não é palavras. As pessoas às vezes acham que oração é você falar palavras bonitas. Não. A oração é sentimento, é elevação de pensamento. Então, quando eu me elevo, já é uma oração que eu estou fazendo. Pensar coisas positivas é uma oração. Conversar com Deus, com a espiritualidade, é também uma oração. E aí se forma um escudo contra esses inimigos espirituais. Paulo de Tarso já dizia, pois vós mesmos estáis inteiros como precisão de que... Pois vós mesmos estáis inteiros com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Então, se não ficarmos atentos quanto a esse ladrão, que nós não sabemos o momento em que ele vai chegar, né, que pode, de fato, causar muita dor e muito sofrimento. Sem o devido cuidado, seremos surpreendidos por esse larápio, ou seja, por esse inimigo que nós trazemos em nós mesmos. Jesus, ele usa a figura do ladrão da noite para nos alertar contra o encontro com o juiz, aquele que vai nos julgar. E quem seria esse juiz? A nossa consciência. Não existe alguém que vai nos punir, a não ser a nossa própria consciência. Quando desencarnarmos, com certeza é ela que vai, de fato, nos cobrar. E poderemos, ao chegar lá, termos culpa, termos remorso, e isso pode influenciar até na próxima existência. Quando reencarnarmos, poderemos trazer isso conosco. Como é o caso do Aderson, que o Divaldo, através do Manuel Flamengo de Miranda, dizia que ele tinha autismo, foi tratado de autismo, mas ele não tinha nenhuma lesão cerebral para ter autismo. Descobriu-se que era nada mais, nada menos do que remorso. Quando o seu inconsciente se expandia, ele se fechava no seu próprio mundo. Por quê? Porque ele trazia essa culpa, ele trazia esse remorso. Então, se nós queremos fazer parte desse mundo de regeneração, que vai, quando chegarmos lá, se nós queremos fazer parte, nós temos que começar agora. A nossa mudança e a nossa transformação.
E a doutrina espírita muito nos auxilia nesse sentido, né, nos trazendo essas informações importantes, clareando os ensinamentos de Jesus, para, de fato, podermos compreender melhor Jesus. Eu digo que, para entendermos Jesus, de fato, nós precisamos conhecer Kardec. Então, ela nos mostra que o mal no planeta qual nós vivemos é o resultado da maldade de cada um de nós, dos seres humanos. O nosso planeta, tudo que existe nele, de fato, se transforma porque é submetido à lei do progresso. Tudo vai se transformando. Então, conforme nós vamos evoluindo, né, nós vamos precisando, inclusive, de corpos melhores nas futuras encarnações. O nosso planeta vai se modificando. Nós somos regidos pelas leis de Deus, pelas leis físicas e pelas leis morais. Então a Terra, né, ela progride pela transformação de cada um de nós, ou seja, esses seres que aqui residem, tanto encarnados quanto os desencarnados. E eu disse, conforme nós vamos evoluindo, né, o espírito vai evoluindo, ele vai, nas futuras encarnações, precisando de corpos melhores, mais resistentes a algumas doenças. Então, por isso que nós precisamos começar a nossa mudança desde agora. Agora, quando nós deixaremos de ser um mundo de provas e expiações, nós de fato não sabemos. Só o Senhor de fato é que sabe. Jesus diz, ninguém sabe o dia e a hora do Senhor. Mas, embora nós não saibamos quando isso vai acontecer, como eu já disse aqui, nós podemos antecipar se cada um de nós fizer de fato a sua parte. Então, compete a cada um de nós observar, confiar e buscar os meios conscientes para o nosso autoconhecimento, para que de fato nós possamos nos transformar. Nós precisamos nos educar, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Kardec disse que é pela educação mais do que a instrução que a humanidade evoluirá, porque a instrução deve ser a ferramenta de educação de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, cuidado com o ladrão da noite que poderá nos roubar a verdadeira felicidade, porque esse ladrão está dentro de cada um de nós. Esse é o alerta que Jesus nos faz, ou seja, ele faz a cada um de nós. Se queremos de fato buscarmos já a nossa felicidade, que miremos a nossa arma nesse ladrão que de fato veio para roubar a nossa felicidade. Então, que possamos de fato refletir sobre os ensinamentos de Jesus, e esses ensinamentos de Jesus possam ser a força de cada um de nós para podermos nos modificar e nos transformar, para que mais rapidamente possamos chegar ao nosso processo evolutivo. Que a paz do Cristo possa nos envolver hoje e sempre. Que o Cristo possa estar em nossos corações. Que assim seja.